aqui para. Na aula de hoje, nós vamos estudar qual é o sinal de que a morte de Jesus na cruz foi aceita pelo Pai como oferta pelo nosso pecado. Joel e tem uma pessoa que conseguiu conectar com o Motorola. Vocês estão me ouvindo? Estão. Eu acho que sim. Eu não consigo ouvir, não. A resposta proposta pelo nosso material, deixa eu ver aqui. Opa, já começou. Sim. Deixa eu só botar para cá. Isso. Olá, Raquel. Tudo bem? Tá em inglês. Alô? Alô, tá me ouvindo? Ah, tô te ouvindo. Ah, show de bola. Oi. Joel, não consegue me ouvir? Não, né? Ô, Maíra, me ajuda aqui, mexer nesse trem aqui. Me ouvir, Aqui em cima não tem que aparecer ninguém, não? todos conseguem. Ah, eu tô tomando uma surra aqui. No início é assim, mas depois a Ó, o gente vê. Vinícius ali. É porque a gente faz pelo Teams, né? Então, o Zoom eu não tô assim, muito acostumada a mexer, não. Então, eu fico meio perdido. É, o Joel não está Você tá conseguindo me ouvir. vendo? Tá vendo a minha janelinha aí? Tá aparecendo meu nome em algum lugar aí? Aparece Motorola, aparece Mas aparece Motorola, foto? Não. Tá e aparecendo aí. meu Agora rosto, não. não, agora eu tô vendo você. Ah, tá. Eu que não vejo nada. Eu não tô vendo nada. É, Não, ele tá me vendo. Eu não tô vendo ninguém. você consegue ver a É. projeção? Ele tá botando isso daqui, então ele não vai. Tá pequenininho. Eu tô vendo a pergunta. Ela apareceu Aham. grande no meio da tela, agora apareceu lá em cima menorzinha. Ah, então, perfeito. Perfeito. Tá no meio da tela aqui, na pergunta. Lissandra diz que também não está ouvindo. Ele vai tiver um problema sério, sabia? Deixa eu. Eu tô vendo a Lissan, eu tô vendo a Luciana, mas sumiu já. ah, Deixa eu botar o Galvão Bueno aqui para ver se Uhum. melhora aqui a qualidade do som. Espera aí. Para mim tá bom. Para mim também, perfeito. Vocês estão ouvindo? Eu estou Tô, ouvindo. Tá. Aí, também. tá ouvindo alguma coisa? Eu também. A Lissandra tá conseguindo me ouvir? Ah, sim. Sueli, Sueli. Isso. eu não me vejo não, né? A tela com Som. Teste som. Então tá. Ó, eu vou. Sandra, Luciana, Eu, Sueli. Eu, eu tô ouvindo Ciara. E aí? Não, eu tô aqui beleza. desfocada, mas tô aqui. Eu vou. Joel, tá dando pra ouvir? Tá sim, Joel. Tá sim. Perfeito. Então vamos lá. É, Qualquer coisa vocês falem, tá? Ok. Como eu estava dizendo, a pergunta proposta do nosso material de estudo é: qual é o sinal de que a morte de Jesus na cruz foi aceita pelo Pai como oferta pelo nosso pecado? Né? E a resposta proposta pelo nosso material é de que a ressurreição de Jesus dos mortos revela que seu Pai, que seu sacrifício pelos nossos pecados foi aceito pelo Pai. Nós temos aqui quatro textos, três textos, né, e um dividido,
que endossam essa verdade proposta para que essa resposta feita pelo autor tivesse todo esse embasamento. Então, nesse primeiro momento, né, se você tiver com a sua Bíblia pertinho, vamos abrir as nossas Bíblias em Atos, capítulo 2. Em Atos, capítulo 2, nós vamos estudar hoje parte desse sermão de Pedro, né? E nós vamos ler a partir do verso 30, do verso 22, que está escrito assim: Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi: eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso meu coração está alegre e a minha língua exulta. Meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele que era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que poria um dos seus descendentes no trono, prevendo isso, falou da ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disto: este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Nós vamos destrinchar, como de costume, esse primeiro sermão de Pedro. E nós vamos, deixa eu só me ajeitar aqui, para ter um apoio legal. E a partir desse ponto, nós vamos dissecar esse sermão de Pedro. Deixa eu só novamente colocar no slide correto. Pronto. O primeiro ponto aqui desse sermão é que Jesus foi aprovado por Deus por meio de milagres, maravilhas e sinais. Ou seja, tudo aquilo que o nosso Senhor realizou, tudo aquilo que o nosso Senhor fez, e nós estudamos seus milagres, nós estudamos as profecias, nós estudamos tanto as referências do Antigo e do Novo Testamento sobre o nosso Senhor. Pedro, no seu sermão, ele dá a entender que a aprovação de Deus pela pessoa de Jesus Cristo
ele foi evidenciado pelos milagres que ele realizou, né? Sendo homem e Deus, como a gente ainda vai estudar hoje, né? Pelo menos assim eu pretendo. Jesus, ele, entre aspas, foi aprovado por Deus, e o que evidenciou isso foram os milagres, maravilhas e sinais. Ou seja, tudo aquilo que Jesus fez tinha um propósito além de simplesmente curar, né? Ele curou enfermos, mas isso validava que ele era o Messias que haveria de vir. O segundo ponto desse sermão é que Jesus ele foi entregue. Ele foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. Nós já estudamos sobre esse texto de Atos 2:23 outras vezes, mas eu novamente vou reforçar esse entregue pelo propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. Nós sabemos, né, nós bem sabemos através dos sermões do pastor, a questão que ele sempre de púlpito fala sobre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Embora no plano eterno de Deus de entregar o seu filho, uma vez que ele era o Cordeiro de Deus morto antes, desde a fundação do mundo, isso também não isenta a responsabilidade de seus algozes. Como isso se junta, a gente não sabe, mas nós sabemos que uma coisa anda junto com a outra, né? Esse pré-conhecimento de Deus é bom ficar registrado que ele não se trata de uma presciência, né? Até porque Deus só pode prever aquilo que ele determina. Não existe um ponto da história longe de Deus, né? Nós, mais uma vez, aprendemos que Deus ele é o ponto principal de toda a história. Deus ele é o Senhor da história, assim dizemos, mas também não existe nada fora de acordo com a boa vontade soberana de Deus. Então, por exemplo, mais à frente, nós nos deparamos com Paulo no Areópago, e Paulo diz assim: e nele cremos, nos movemos e existimos. Isso, né, quando a gente detalha um pouco mais o texto na sua língua original, dá um sentido é o chamado de dativo de esfera. Então, se você se move, se você anda, se você não anda, isso tem um fator primário em Deus. Deus é a causa primária de todas as coisas. E Deus não foi pego de surpresa ao Jesus morrer na cruz. Então, isso precisa ficar muito claro que a soberania de Deus, ela anda com a responsabilidade do homem. É, o ponto também que pode levantar uma questão é de que, então, se Deus ele é a causa primária de todas as coisas, qual é a responsabilidade do homem uma vez que ele determinou todas as coisas? De acordo com a cosmovisão bíblica, é total. Deus planejou, né, e decreta os eventos da história, porém o homem ele é inteiramente responsável pelas suas ações. Né? Eu não estou falando aqui de liberdade, eu estou falando de responsabilidade. Então, Jesus foi entregue mediante ao plano eterno de Deus, mas aqueles que o crucificaram e traíram têm a sua responsabilidade.
Isso em Lucas também a gente pode ver textos como é, é, e o filho do homem, é como se dissesse que o filho do homem segue o seu caminho, mas ai daquele de quem trair. Ou seja, o filho do homem, ele vai conforme havia ele determinado. Isso aí é a soberania divina. Mas ai daquele de quem o trair. Responsabilidade do homem. Joel escreve aqui que ele fala que Gordon Clark fala bastante sobre isso, embora muita gente não goste dele. Acho muito uniforme a explicação de responsabilidade e soberania. Perfeito, perfeito, Joel. Então, isso na nossa visão, isso precisa ficar muito claro, né? Que essas coisas, ainda que a gente não entenda em que essas peças não consigam se juntar na nossa mente, isso faz total sentido na mente divina. Isso faz total sentido na lógica bíblica, né? E o terceiro ponto, irmãos, com relação a isso, é que era impossível que a morte o retivesse. Então, por conta do seu poder divino, dois, por conta da promessa e do propósito de Deus. Então, isso já nos dá um sentido, né, inicial, embrionário, de um mediador, né? Ou seja, Cristo, ele é o nosso perfeito sumo sacerdote e ele é mediador. Ele morreu e a sua ressurreição é uma das provas em que o seu ministério, a sua vida diante dos olhos da ótica divina, daquilo que foi estabelecido por ele, foi tido como aceito. Então, outra coisa que eu passo a repetir aqui nas nossas aulas é que não estaria nada feito se Jesus tivesse morrido e ponto final. Era necessário que o nosso Senhor ressuscitasse, né? Se ele vivesse a sua vida perfeita e simplesmente morresse, né, ele seria como qualquer um. Mas por conta da sua morte, né, vicária e do seu sacrifício na cruz de forma eficaz, a sua ressurreição foi possível e realizada. E em João 11, nós vamos dar uma passeadinha lá rapidinho. No Evangelho de João, capítulo 11, no verso 25, 11, verso 25, Jesus diz assim: E disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E ainda ele continua: E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Lá em Hebreus 2, lá para o finalzinho do Novo Testamento, em Hebreus 2, deixa eu só. Hebreus 2,14. Hebreus 2,14, está escrito assim: Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, e ele também participou dessa condição humana para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder sobre a morte, isto é, o diabo.
Então, uma das causas que a morte não podia retê-lo é porque ele era a própria vida encarnada. Ele era o Verbo divino, aquele que tem o poder de conceder vida, pois ele possui vida em si mesmo. O segundo ponto, né, ele está lá em Lucas 24:46. Lucas 24:46. Está escrito assim: E lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. Lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 2, dos versos 18 a 22, está escrito assim: Então os judeus lhe perguntaram: Que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova de sua autoridade para fazer tudo isso? E Jesus lhe respondeu: Destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: Este templo levou 46 anos para ser edificado e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então, creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Esse trecho de 1 Coríntios 15, dos 16 ao 26, nós vamos estudar mais para frente, porque faz parte do nosso estudo. Eu estou achando que tem alguém no chat. Aqui, Team Chat. Eu também estou me adaptando a Romanos 4:25, diz o Joel aqui, ó. E ele foi entregue à morte por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Perfeito, Joel. Perfeito. O texto ainda de Atos, ele continua, né? A gente vai avançando um pouquinho em cima de Atos 2:22, e nós vamos aprendendo mais coisas, por exemplo. Deixa eu só voltar aqui, Atos 2:22, né? 23. Atos 2:23. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. Aí tem a soberania divina. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando na cruz. A responsabilidade dos indivíduos. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo o laço da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi: Eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita e não serei abalado. Por isso o meu coração exulta. Por isso o meu coração exulta. Cadê aqui? Eu me perdi aqui. Deixa eu me não ser abalado. Por isso meu coração está alegre e minha língua exulta. Verso 26. O meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro e nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fazeste conhecer a vida e encherás de alegria na tua presença. Pedro, ele cita o Salmo. Pedro, ele cita o Salmo 16 e, e ele agora ele explica expositivamente aquilo que ele acabou de recitar a partir do verso 19. Então, tudo aquilo que se fez de profecia no Salmo não era por conta de Davi, porque Davi morreu. Davi morreu e foi sepultado. E o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje.
né? Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob o juramento que colocaria um dos seus descendentes no seu trono. Em uma das nossas aulas, nós estudamos que tanto José quanto Maria eram descendentes de Davi e que Jesus ele se encaixaria nesse pré-requisito. E prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro, cujo corpo não sofreu decomposição. Né? Nós acompanhamos aí recentemente um caso, né, de uma mulher que, se eu não me engano, entregou um brigadeiro para a pessoa comer, né, em que 4 dias aí o apartamento ficou empesteado por conta do odor do cadáver, né, em que os vizinhos tiveram que chamar a polícia e tudo mais. Então, nós estamos aqui diante de um milagre, né, de algo que aconteceu com o nosso Senhor e que a Escritura se cumpriu até mesmo na sua morte, né? Pois o texto continua: Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato, e nós vamos ver isso mais à frente lá em 1 Coríntios, a questão daqueles que testemunharam sobre a sua ressurreição, foram testemunhas oculares de sua ressurreição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito prometido e derramou o que vocês agora veem em ouvem. Ou seja, só por conta da morte e ressurreição de Cristo aqui o Espírito Santo pôde o quê? Descer e haver aquilo que aconteceu lá em Pentecostes. Ou seja, a morte e ressurreição de Cristo possibilitou a descida do Espírito, tá? Pois Davi não subiu, mas ele mesmo declarou: O Senhor disse ao meu Senhor, senta à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. A partir da sua morte e ressurreição, o nosso Senhor, ele se tornou Senhor sobre todas as coisas criadas. Ele é Senhor, né, sobre a terra, sobre os céus, sobre o mar. Ele é o Senhor sobre a morte. Ele se tornou Senhor até mesmo daqueles que não creem. Mas calma, vamos lá. Né? O ponto é que aqueles que não creem, sendo Jesus instituído por Deus como Senhor de todas as coisas, os que não creem estão em qual estado diante do Senhor Jesus? Em estado de rebelião. Por isso a mensagem do Evangelho, ele exige que o homem se arrependa dos seus pecados, que creia no Cristo, né, no Cristo bíblico, que morreu e ressuscitou, e que se arrependam da sua rebelião. Ou seja, aqueles que não creem estão em rebelião diante de Deus. E não só crer como Senhor, mas aquele que substituiu, né, a pessoa, no caso, dos seus pecados na cruz. É, Tem mais alguma aqui? Sim, perfeito. Horatius Bonar disse: a ressurreição nada acrescentou à apropriação feita na cruz. Ela proclamou que ela já está consumada e é incapaz de ter um acréscimo ou perfeição maior. Mas uma citação aqui que o João colocou no chat: a ressurreição foi o selo grandioso e visível posto sobre essa perfeição. Ela foi a resposta do Pai ao clamor vindo da cruz: está consumado. Salmos 2 diz que o Filho é Senhor sobre todos e os reis da terra
e os príncipes se queixam das algemas de Cristo. Perfeito, Joel, perfeito. Grande contribuição aqui, sua parte na nossa aula aqui. Nós temos mais 4 minutos. Eu vou precisar criar uma nova sala de reunião para a gente continuar com nossos estudos, mas até aqui alguma pergunta? Por mim, não. Não, tudo tá certinho, tá dando pra Por mim também. Por mim também. Ah, então tranquilo. Rapaz, Joel, não é pausa do café, não. É porque faz parte do plano. Para continuar é mais R$ 75. Muito caro. Dá não. Facada. Então, perfeito. Nós vamos continuar aqui com outro texto agora de Romanos 1. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos 1 rapidinho. Temos ainda aqui 3 minutos, né? Em Romanos 1, o apóstolo Paulo, ele inicia a sua carta atestando o seu chamado apostólico, né? Ele começa dizendo: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas, nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que, como homem, e aí ele deixa bem explícito que Jesus veio em carne, que era homem, né, nascido de mulher, era descendente de Davi, e que, mediante o Espírito de Santidade, foi declarado Filho de Deus com poder pela sua morte, pela sua ressurreição dentre os mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo aqui atesta, então, o seu chamado apostólico nos versos 1 e 2. No verso 2, ele também fala do Evangelho de Deus que foi prometido por meio dos profetas nas Sagradas Escrituras, e acerca do seu filho que, como homem, era descendente de Davi. Então era necessário que o Messias ele fosse descendente de Davi, mas também ele ele seria aquele a quem era estabelecido pelo próprio Deus de carregar os pecados do seu povo, né? E aí nós estudamos o servo sofredor de Isaías 53. E é curioso porque isso nos dá uma noção, uma perspectiva bíblica geral, de que Jesus veio em carne, né? Jesus não foi um espírito que veio e tudo mais, como nós costumamos citar outras crenças, né, nas aulas, mas Jesus veio em carne e ele era Deus, né? Então, nós cremos aí numa doutrina histórica chamada união hipostática, que Jesus, nascido de Maria, ele era perfeitamente homem e perfeitamente Deus. E ao escrever isso, né, como a carta era aos romanos, nós tínhamos crentes vindo do judaísmo quanto os gentios, e isso ele vai tratar ao longo da exposição da carta. Mas é bastante
Pronto. Nova sala de reunião criada. E aí a gente vai dar continuidade. Eu tentei falar rapidinho, né? Tá acabando o tempo, tá acabando o tempo. E, né, faz parte. Ué, Oi? oi? Oi. Oi, tá certinho. Eu ouvi assim, ué. Eu falei, oi? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Ah, tá. Aí, vamos lá. Deixa eu ver aqui o chatzinho. Ah, beleza, já. Eu vou pesquisar e tomara que permita aí as 2, 3 horas de reunião sem quedas. Mas a gente vai se adaptando. A gente vai, a gente vai se adaptando. Bom, continuando, a gente vai partir para o fim da nossa aula em 1 Coríntios 15, primeiramente a partir dos versos 3 a 8. Em 1 Coríntios 15, o último capítulo da primeira carta, o apóstolo Paulo, ele diz a partir... Não, o último não, penúltimo. Ele diz assim: pois primeiramente lhe transmiti o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais 500 irmãos de uma vez só, e a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e a todos os apóstolos, e depois destes apareceu também a mim, como a quem nasceu fora do tempo. É... A aula continua. A gente está caminhando para o fim. É... O Catecismo Maior de Westminster, ele traz na sua pergunta 38, qual é a necessidade de um mediador ser Deus? E a resposta proposta era que era necessário que o mediador fosse Deus para poder sustentar a natureza humana e guardá-la de cair debaixo da ira infinita de Deus e o do poder da morte, para dar valor e eficácia aos seus sofrimentos, obediência e intercessão, e para satisfazer a justiça de Deus, conseguir o seu favor, adquirir um povo peculiar e dar a este povo o seu espírito, vencer todos os seus inimigos e conduzi-los à salvação eterna. Era necessário que Jesus, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, fosse 100% Deus. E tudo isso, né, somente Deus pode conceder ao homem. Então aqui já morre uma questão com relação aos católicos, que creem numa mediação intermediária, né? Aquela coisa de que nós cremos em Jesus, mas, né, Maria também pede à mãe que o filho atende e tudo mais. Nós podemos ver que todos esses requisitos, homem algum pode cumprir. Joel escreve aqui que o Messias precisava ser Deus para suprir as promessas de Deus sobre o trono de Davi. Perfeito. Então, já morre essa questão de uma medianeira ou qualquer outro tipo de intercessor, de mediador.
E isso a gente vai ver com mais propriedade lá na carta de Hebreus. Na pergunta 39 do mesmo catecismo, a gente tem aqui: qual é a necessidade de um mediador ser homem? E a resposta proposta era que era necessário que o mediador fosse homem para poder levar a nossa natureza e obedecer à lei, sofrer e interceder por nós, em nossa natureza, e simpatizar com as nossas enfermidades, para que recebêssemos a adoção de filhos e tivéssemos conforto e acesso com confiança ao trono da graça. Era necessário, então, que este Cristo tivesse essas duas naturezas. A, essa parte aqui da validade dos testemunhos, nós já estudamos em outras aulas os testemunhos das Escrituras. Nós vimos textos após textos, né? Enfim, de que o testemunho das Escrituras acerca sobre o Filho de Deus, acerca sobre, eu não posso falar, Mariana vai me matar se eu falar isso aqui de novo. Mas Salmos 16, de 8 a 11, Salmos 22, Isaías 53, nós estudamos bem antes de entrar na obra consumadora do Filho. Mas as Escrituras testemunham sobre Jesus. Ou seja, isso nos leva também a uma lição de que a gente não pode desprezar as Escrituras, porque as Escrituras elas testemunham sobre o Filho. Se eu não me engano, foi Charles Spurgeon que uma vez disse de que, assim como todas as ruas de Londres, de todas as ruas da Inglaterra convergem em Londres, tudo aquilo que consta nas Escrituras converge no Filho. Então, por que eu também estou falando isso? Por conta do nosso meio desprezar veementemente a autoridade das Escrituras. Nós sabemos, à luz de textos como de 1 Timóteo, que toda escritura ela é inspirada por Deus, né? Essa questão da inspiração, a forma como foi traduzida, ela não tem comparativo com a nossa língua, né? É uma escritura teossoprada, né? Então, não era o autor bíblico que estava inspirado, mas o próprio escrito era inspirado, né? E que essa inspiração não vinha do homem, mas sim da parte de Deus. E hoje o que a gente vê é um desprezo com relação às escrituras, tamanha que leva o povo a ignorâncias, né? Então, eu lembro de uma vez de que eu estava num momento de comunhão em que eu estava conversando com uma, entre aspas, missionária, e só que essa missionária ela não levava a Bíblia para a igreja, ela não comparecia às EBDs, e a desculpa dela era de que, né, comigo não tem nada na teoria, para mim tudo é na prática. Estudar não leva a nada. Então a pergunta que fica é: qual tipo de mensagem que ela estava levando nas suas missões? Porque somente através do testemunho das Escrituras nós podemos ter um saber bíblico, né, e necessário para poder pregar o que realmente devemos pregar, e não invencionices da nossa cabeça. Joel escreve aqui: também era sacerdócio, também era necessário um sacerdócio para fazer propiciação, correto, e o sacerdócio geralmente é humano. Por isso Davi tinha que achar um sacerdócio que não fosse de Levi, pois o Messias vem de Judá. Perfeito, Davi. Perfeito, João. Então, é, o, o testemunho da Escritura, ele aponta para uma coisa, né? Para tudo aquilo que converge no Filho, né? Desde as profecias, tudo aquilo que a gente aprendeu nos nossos estudos do Antigo Testamento,
tudo aquilo que a gente começou a estudar acerca dos evangelhos, mas toda a escritura ela converge na pessoa de Jesus. O segundo ponto é a testemunha ocular, né? O verso, o verso 5 ele começa dizendo assim: E apareceu a Pedro e depois aos 12. E depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, ou seja, muitos daqueles que testemunharam a ascensão de Jesus aos céus depois de ressuscitar, eles estavam ainda vivos naquele período, embora alguns já tenham adormecido. Então, ele utiliza aqui de um eufemismo para aqueles que já tinham morrido também naquela época. Depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos, depois destes apareceu a mim também como um fora de tempo. Depois eu vou publicar esses textos aqui com relação aos 12 e as 500 pessoas no nosso grupo do CETEB. E aí, Joel, depois eu vou te enviar também o link do nosso grupo para você ter acesso. Lá a gente, né, tem algumas postagens também, alguma coisa que pode, né, edificar você, mas também você também, pelo que eu vejo, nos edificar. E lá no finalzinho, se eu não me engano, do mesmo capítulo, bem no finalzinho, no meio ainda, temos aqui, a partir do verso 12, a questão da ressurreição dentre os mortos. E eu lembro uma vez que o nosso pastor, ele pregou sobre a ressurreição dos mortos até recentemente, mas ele diz assim: ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dentre os mortos. Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. E mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra eles testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a fé que vocês têm. Ainda estão debaixo dos seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Isso é uma pérola, uma joia que nós temos aqui na carta de Paulo aos Coríntios. Isso aqui, ele refuta totalmente uma perspectiva moderna, né, de que até citei nomes aqui, eu não sei, eu não quero nem citar nomes porque eu vou gravar essa aula, mas enfim, eu também acho que eu tenho que dar o nome aos bodes, mas o pastor Henrique Vieira, ele diz que, na verdade, Cristo não ressuscitou coisa nenhuma, porque é impossível Jesus ter ressuscitado. Ninguém ressuscitou. Mas quando Paulo escreve, quer dizer que ele ressuscitou num lugar especial, nos nossos corações, né? É algo mais filosófico do que algo concreto de que alguém poderia ter ressuscitado dentre os mortos. O apóstolo Paulo aqui ele é enfático dizendo de que no verso 17, e se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm.
e ainda estão nos seus pecados. Se Cristo não ressuscitou, a obra de expiação da qual nós estamos estudando, né, desde perguntas anteriores, ela não serviu de nada. Nós ainda estamos condenados mediante a justiça de Deus e nada aconteceu de fato. E no verso 20 ele diz assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias entre aqueles que dormiram, visto que a morte veio por meio de um homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. O Joel aqui ele contribui mais uma vez dizendo que é triste muitos cristãos têm como esperança o céu após a morte, quando a pregação do evangelho é a ressurreição em Cristo para toda a eternidade em um corpo transformado. Perfeito. Céu não é o lugar de cristão. Cristão recebe a ressurreição e a vida eterna nos novos céus e na nova terra. Perfeito. E a gente vai abordar um pouquinho dessa sua segunda fala mais à frente, né? Para terminar nossa aula, irmãos, pergunta 87 do Catecismo Maior de Westminster nos traz algo curioso. O que devemos crer acerca da ressurreição? Devemos crer que no último dia haverá uma ressurreição geral dos mortos, dos justos e dos injustos. Então, os que se acharem vivos serão mudados em um momento, e os mesmos corpos dos mortos, que têm jazido na sepultura, estando então novamente unidos às suas almas para sempre, serão ressuscitados pelo poder de Cristo. Curioso isso aqui, não é? Os corpos dos justos, pelo Espírito e em virtude da ressurreição de Cristo, como cabeça deles, serão ressuscitados em poder, espirituais e incorruptíveis, e feitos semelhantes ao corpo glorioso dele. E os corpos dos ímpios serão por ele ressuscitados para a vergonha, como por um juiz ofendido. Mais à frente, a pergunta 45 do Catecismo de Heidelberg diz assim: que importância tem para nós a ressurreição de Cristo? Primeiro, pela ressurreição, ele venceu a morte, para que nós pudéssemos participar da justiça que ele conquistou por sua morte. Segundo, nós também, por seu poder, somos ressuscitados para a nova vida. Terceiro, a ressurreição de Cristo é uma garantia de nossa ressurreição em glória. E com isso a gente finaliza a nossa aula de hoje, né? Espaço aberto para qualquer tipo de pergunta, tá? E aqui a gente tem um tempinho a mais diferente da sala, né? Que a gente tinha que sair corrido, né? Mas a gente tem tempo aí para perguntas e elucidações. Fiquem à vontade. No caso, Diego, por exemplo, essa questão da ressuscitação, é, é isso mesmo, por exemplo, eu tenho muito parente é, que está lá no jazigo, lá no, né, agora eu esqueci o nome do cemitério, mas, por exemplo, quando Cristo voltar, vai, tipo assim, todo mundo mesmo vai ressuscitar assim, ressuscitar mesmo, por exemplo. Eu não consigo entender Morreu? muito isso, entendeu? Tipo assim, a minha visão. Então, Vinícius, assim, vocês lembram que o pastor falou que a gente teria uma aula surpresa, Sim. né? Então, sem ser essa quinta, a outra, no dia 27, nós vamos começar o nosso estudo sobre escatologia e a gente vai abordar muito desse assunto. Agora, Ah, sim. respondendo, ô Joel, na ressurreição seriam os verdadeiros levitas. Geral vai poder levitar igual. Mas o que você entendeu?
Então, não, é porque assim, eu fico imaginando, e esse pode ser até uma dúvida boba. É que, por exemplo, lá aonde, aonde meus parentes estão enterrados, né? É um jazigo. E tem, tipo Uhum, assim, é praticamente sem brincadeira. Quando teve que abrir lá, né, para colocar, tinha mais de 14 caixinhas. Aí eu fico uhum, pensando assim, como é que vai ser esse negócio da ressurreição, né? uhum. É, assim, eu peço até desculpa se é uma dúvida boba, mas Não, assim, não. é porque é muita gente, entendeu? Como é que é isso? Como é que, entendeu? Aham. Eu posso aguçar sua curiosidade? Sim, Nós tivemos recentemente pessoas que morreram naquela questão do submarino, né? O, sim. su- o submarino, o submarino implodiu e as pessoas dentro do submarino implodiram tão junto. Como é que vai ser? Sim. É uma outra questão, né? Como é que vai E ser o pessoal aí, que implodiu? você acha que Deus tem poder para juntar e trazer a Ah, pessoa isso novamente? tem, né? Isso tem. Isso aí E- é, então, assim, sem como o Gel dúvida. colocou aqui, vai ser algo incrível, grandioso, um espetáculo escatológico, mas o fato é, independente da forma como a pessoa morreu, essa pessoa estará em carne e osso, em Entendi. carne e osso, né? Isso a gente vai detalhar mais nesse estudo da escatologia. Bem interessante. Vai ressuscitar Estaremos num Abraão. corpo glorificado, não é? É um corpo glorificado. Isso. Você lembra que Jesus, com o corpo glorificado, ele pediu para Tomé, toca? Sim, para ele crer, né? Que ele tinha É, ressuscitado. muitos pensam que Quando ele Comeu. o corpo glorificado não quer dizer que a pessoa vai ser que nem o Edward do Crepúsculo, tá? Que ilumina, que ilumina e tudo mais, né? Que brilha, né? Eu já ouvi cada coisa, né? De que não, a nossa pele brilha. Com base lá em Gênesis 1, eu falei, gente, que pirueta hermenêutica é essa, Jesus? vai ser Mas diferente. assim, A gente Diego, não sabe, né? Mas assim, que vai ser especial, vai ser, né? Com Vai, vai, certeza. Deus vai tem ser. preparado uma coisa muito especial para gente. essa Vocês. questão perdão, essa questão quando Cristo ressuscita, né, e ele vai se apresentar, por que que eles não reconheceram? Cristo estava diferente corporalmente? E, por exemplo, É, assim, eu fico pensando assim, como é que, por exemplo, os apóstolos que passaram com ele, né, ele uhum, se apresentou e as pessoas não reconheceram. Ele estava hum, diferente corporalmente falando? corporalmente falando. Não era um Entendi. espírito, não era o Edward do Crepúsculo, era, Não, sim. Mas ele estava era, diferente do que ele é, era a gente, a antes. gente tem, a gente tem pouca informação, mas ele não se permitiu reconhecer. E Ah, quando, entendi. e Perfeito. quando ele foi expondo as escrituras, né, diz o texto, né, que as escamas dos olhos dos discípulos caíram, só que ele já tinha saído. Caminhos de Entendi. Emaús, né? Com os dois Isso, discípulos, né? Eles vão conversando e os discípulos só se dão conta depois que ele parte o pão e dá graça, né? isso. Então, aí que os olhos deles foram abertos e eles, né? Mas só que Jesus já tinha saído. Então, E assim, vai ser uma coisa espetacular. Só em estar com Cristo face a face vai ser é, espetacular, né? nesse Para ouvir? estudo, tô ouvindo alguém. Sou eu, Voz. Joel. Oi, Muito Joel. provavelmente, a parte de não reconhecer, talvez,
talvez ali também tivesse uma questão de incredulidade, porque alguns discípulos tiveram uma prévia quando teve aquela glorificação no monte, onde apareceu Moisés e Elias. Eles, querendo Uhum, ou não, eles tiveram uma prévia do Cristo glorificado ali. uhum, entendi. O ponto é que, como já apontou aqui no chat, vai ser algo que eu acho que inimaginável. Não tem nem como mensurar, né? E, Porque desde né? desde a morte de Cristo, tanta gente morreu, né? Como é que é, É, realmente mas olha, né? Tem coisas que isso não é nos revelado agora. entendi. É que nem, por exemplo, né? Eu não sei por que isso envolve muito da nossa condição, mas a gente tem noções bíblicas sobre o inferno, né? Mas a gente não consegue conceber muita coisa do que é o propriamente do inferno dito. Porque senão a gente, Entendi. a gente, a gente já sofreria por antecipação por aqueles que nós amamos e que se perderam. Até porque são figuras que são usadas, figuras de linguagem ali. Sim, sim. Mas a Não gente quer não dizer que é tem. literalmente aquilo. Oi? Até, bom, pelo menos a forma que eu interpreto, né? As figuras que o próprio Senhor Jesus vai falar do que é o inferno, que ele usa a Guena, que era aquele lixão, Aham, e ele fala aham, do fogo, que não se apaga, e do verme, que não para de ter fome, o verme não aham. morre, né? Sim. Não tem como você conceber um verme vivendo no meio do fogo, né? Entendeu? Então, ele utiliza, bom, Um, pelo que eu interpreto, né? Figuras para exemplificar, elucidar, não que quer dizer que literalmente é aquilo, o inferno. sim. Um verme que está no fogo e que nunca morre. E que nunca morre. O verme não morre, né? Mas isso tudo a gente vai destrinchar nesses estudos de escatologia, né? É, eu acho que o senhor tem colocado no meu coração de ministrar esse estudo, até porque muitas das perguntas são, né, nesse viés aí de escatológico, e eu ficava na dúvida, não sei o quê, vou respondo, vou deixar mais para frente, né? Mas acho que dá para gente iniciar os nossos estudos, né? E eu acho que vai ser válido, né? Então, mais alguma outra pergunta? Não, por hoje é só isso mesmo. Por hoje é só. Aos participantes, né? É, aqui, Fernanda, Joel, Raquel, Jussara, Sueli, na aula fala, pergunta, mas está tão quietinha. Ah, eu prefiro a presencial, É, é, o, mas assim, é, o, estou me adaptando a essa. é o sono batendo? Não, né? Não, não. Mas o Joel também responde por todo mundo, aí é fogo. Pois é, também. O Joel está É, dando aula todo dia. é. Joel está facilitando a minha vida aqui. Que pena A que gente só também tem que escutar. passa tão rápido também, né? Igual a presencial. Assim, eu acho que é tão bom a gente estar aprendendo mais, né, sobre a palavra, assim, que a gente nem vê o tempo passar. Infelizmente é Hum, tão curtinho, mas que a gente É, saiba aproveitar, né, esse tempo que a gente tem de estudo, já que agora vai ser quinzenalmente, né, para que a isso. gente possa estar crescendo aí. Isso. Se vingar, foi o que eu falei com o pastor, se o nosso estudo vingar, né? Por exemplo, aqui nós estamos com 7 participantes. Se vingar, a gente faz uma presencial com café da manhã,
discute melhor o que a gente aprendeu nessas semanas, faz um presencial no último domingo do mês, enfim, a gente vai caminhando. Café, né, João? Café? Será que teremos café no céu? No céu não, na Diego, eternidade. Sim, eu, é, eu, eu Diego, ouço, eu ouço vozes. Fernanda, eu não sei se você chegou a comentar, mas assim, não vai ter mais aula presencial em função de espaço ou por causa de disponibilidade mesmo? Então, o que eu percebi foi uma diminuição, né, considerável, até porque, né, eu entendo a rotina das pessoas, eu não, né, mas eu percebi que não seria produtivo. E aí, online, você deixaria essa possibilidade de EBD aberta a toda a igreja. Só participa, né, quem ainda não tem mobilidade com informática, mas isso eu vou ver no domingo, né, dar um suporte melhor para a irmã Norma, que gosta dos estudos e tudo mais. Mas, né, fica aberto também para outras pessoas participarem do CETEB, né? Porque o CETEB é a nossa única classe de adultos. E é a nossa única oportunidade que a gente tem de uma comunhão, né? Em que a gente possa se conhecer melhor, né? Porque no domingo eu vejo que é tudo muito tão corrido, né? E para o que eu estou vendo também do Ministério de Ensino da nossa igreja, eu via muita correria. E quem participa geralmente do CETEB são aqueles que estão já atuando, trabalhando. E aí o culto está para começar, corre, sai da sala, entra o pastor com a equipe. Aí a Luciana tem que correr para o berçário. Aí vocês meninas dão uma arrumadinha ali, pá, 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 pá. E, e eu não sei até que ponto isso é um empecilho para a aprendizagem, né? Então, percebendo isso, essa diminuição e essas questões, eu acho que o online seria uma ferramenta mais viável Ai, para gente, né, aprender, né, melhor, né? Porque mal ou bem no online você tem um pouquinho mais de tempo, né? Você está em É, casa, né? Você é, consegue absorver melhor a informação. hoje mesmo eu passei o dia inteiro mal, né? Eu passei muito mal hoje, né? Mas pelo fato de estar em casa, né, mesmo todo medicado aqui, eu consegui pelo menos, né, dar essa aula, né? Agora, o que peca é a questão da comunhão, né? Mas tudo a gente vai É, ajeitando, né? A minha intenção é fazer presencial, um presencial por mês para a gente fazer um café, né? Domingo a gente vai dar um presentinho pro pastor, né? Porque domingo passado foi o dia do pastor, mas um carinho do CETEB para ele, que ele tá precisando, né? Trabalha muito pela nossa igreja, então, é, é, enfim, a gente vai trabalhando e se adequando com aquilo que a gente tem em mãos, né? essa Joel, modernidade. fala, Vinícius, pode falar. Não, sim, realmente eu sinto falta da comunhão, né? Até porque, devido à minha escala, eu só estava conseguindo ir a 2 CETEBs por mês, né? Uhum, Porque calhava de. Porque um domingo eu não tô e outro domingo eu tô. E assim, online, graças assim, eu acabo não perdendo também, né? é, Nenhum estudo. mas é isso. Joel, muito obrigado aí É, pela sua participação, né? Você foi bênção aqui hoje, né? Contribuiu muito com a nossa aula. Teve alguém que ia falar e eu acabei cortando. Fui mal educado e é, acabei. sou Eli. Não, eu queria só dizer que todo experimento é válido, né? A gente tem que
daí desses experimentos é encontrar o melhor modelo para a gente, né? E Uhum. realmente, aí você está proporcionando outras pessoas poderem participar, e a gente tem que tentar, não importa Sim, sim. a finalização, mas a gente tem que tentar. E é isso aí, estou dentro, tá? Conte comigo. Ah, beleza, show de bola. É isso aí, então vamos encerrar, tá? Agradeço aí a paciência de todos, né? Hoje eu não estava no meu melhor dia, mas glória a Deus por todas as coisas, né? Amém. Senhor, nós te damos Uhum. graças por mais esse estudo, por mais essa aula. Muito obrigado, Senhor, por esse momento que participamos aqui de estudarmos a tua palavra, de meditarmos na tua palavra antes de colocar nossa cabeça em nossos travesseiros. Guarda, Senhor, o nosso dia de sexta, de sábado, que possamos estar juntos, reunidos, lhe prestando o devido culto. Que possamos, Senhor, daqui a 15 dias, estarmos juntos para iniciarmos a nossa série de escatologia. Que tu venhas a me iluminar na preparação do estudo, preparar os terrenos, Senhor, os corações dos irmãos, e que, em última coisa, tu recebas toda a glória, Senhor. Assim nós oramos, no nome de Jesus, amém. Amém. Pessoal, uma boa Amém. noite Boa a noite aí para todos, todos. tá? Boa noite. Domingo eu vou Diga. falar sobre o aplicativo, tá? Da igreja, né? Eu tenho feito testes com relação ao aplicativo para nossa igreja, para a gente ter mais um canal aí de comunicação, né? De notificações e tudo mais. A aula de hoje será disponibilizada também nesse aplicativo, então vai ser fácil acesso, né? Tanto quanto também a disponibilização dos materiais e de outros recursos, né? Mas tudo isso eu vou falar no domingo, tá bom? Tá ok. Então, perfeito, irmãos. Muito obrigado aí, né? E até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima. Boa Boa noite. noite, Bom descanso pessoal. para todo Fiquem com mundo. Até a Deus. Boa Fique com Deus, próxima. noite, pessoal. boa Fiquem com noite. Deus. Amém. Tchau, tchau.